Vamos gravar mais um vídeo hoje, então, sobre idioms. Escolhi algumas idioms aqui mais tranquilas, que eu acho bem interessante e que a gente praticamente consegue deduzir o significado delas, que elas não são tão difíceis assim, né? Às vezes elas aparecem no meio de um texto, no meio de uma alternativa, então a gente tem que acabar entendendo elas dentro de um contexto, né? Eu coloquei o significado delas em inglês, também alguns exemplos, mas eu vou colocar a tradução aqui do lado. A maioria delas a gente tem uma correspondente em português, então dá pra gente deduzir, né, o que elas significam. Então vamos lá? A primeira aqui é do's and don'ts, então seria o que fazer e o que não fazer em determinada situação, né? Então a definição aqui em inglês: rules about actions and activities that people should or should not perform or take part in. Então às vezes as pessoas me perguntam assim, por que eu coloco a definição em inglês, né? Por que eu só não coloco a tradução e fim de papo? Bom, como o meu canal, primeiramente, é dedicado a professores de inglês e concurseiros, né, professores que estão se preparando para um concurso público, então, qual é a importância de eu colocar a definição em inglês? Primeiro, porque eu estou, querendo ou não, obrigando vocês a estudar inglês, né? Vocês já estão vendo uma definição em inglês, vocês já estão, sem querer, aprendendo a estruturar uma frase em inglês. E se numa questão no concurso aparecer a definição, que às vezes acontece, de aparecer uma definição em inglês, vocês já têm isso daqui armazenado na memória de vocês. Então é uma maneira de vocês estarem estudando indiretamente uma definição em inglês. Então, regras do que vocês têm que fazer ou não fazer em uma determinada situação. Então, um exemplo aqui. The teacher spent 10 minutes explaining all the do's and don'ts in the classroom, né? Então, a professora passou 10 minutos explicando o que pode e o que não pode fazer numa sala de aula, né? É como se você fizesse uma lista, né? Do's and don'ts, o que fazer, o que não fazer. Before you start using the system, here are a few do's and don'ts. Então, antes de você começar a usar o sistema, aqui tem alguns: o que fazer, o que não fazer, né? O que pode e o que não pode. Aqui. There were a lot more do's and don'ts when I was younger. Então, havia muito mais o que fazer, o que não fazer quando eu era mais jovem, né? Então, provavelmente no sentido de havia mais regras, né? Havia mais coisas a obedecer, o que fazer, o que não fazer quando eu era mais jovem. A outra idiom que eu gosto bastante é dead and buried. Alguns sites, alguns professores também não chamam de idioms, mas chamam de expressions, ou vocês vão achar também como binomial pairs, tá? Que são aquelas palavrinhas, parzinhos, né, de palavras que estão sempre juntas e que são ligadas por uma conjunção, geralmente and, or ou by, tá? Mas eu gosto de tratar como idioms, mas enfim, tá? Seria tipo aquele são e salvo, que mais que a gente tem em português? Prós e contras, tá? É a mesma coisa em inglês. Dead and bury é aquele nosso morto e enterrado. Tipo assim, assunto acabado, tá? Isso aqui tá morto e enterrado. Chega, acabou, tá finalizado. Então, no longer used or accepted. É o nosso morto e enterrado. Pode ser dead and buried e pode ser dead and gone, tá? Então, por exemplo, those old family traditions are dead and buried. Aquelas antigas tradições familiares estão mortas e enterradas. Tipo assim, ninguém mais usa, ninguém mais pratica, ninguém mais fala, acabou. Se foi, tá? That idea from last week's meeting is dead and buried or dead and gone. Então, aquela ideia da reunião da semana passada está morta e enterrada, acabou. Ela pode ser tanto nesse sentido figurativo, né, de que não está sendo mais usada, que não é mais aceita, né, no sentido de uma tradição, de um costume, de uma ideia, como também no sentido literal. O fulano está morto e enterrado, faz 10 anos já, tipo, morreu já faz tempo, tá? Fulano está morto e enterrado, também pode ser no sentido literal, tá? Nós temos o correspondente do português, né? Pros and cons, quer dizer, prós e contras, né? Vantagens e desvantagens. Então, the advantages and disadvantages of something
especially something that you are considering doing. Então, especialmente vantagens e desvantagens de algo que você está pensando em fazer. We're just weighing the pros and cons of moving to a bigger house. Então, nós estamos pesando, né? Estamos colocando numa balança, o verbo pesar, weigh, os prós e contras de se mudar para uma casa maior, de se mudar para uma casa grande, né? Ou mais exemplos aqui. We looked at the financial pros and cons of the deal. Nós olhamos os prós e contras financeiros do negócio. Doctors should take the time to talk over the pros and cons of any treatment with their patients. Os médicos deveriam tirar um tempo para conversar sobre os prós e contras, né, as vantagens e desvantagens de qualquer tratamento com os seus pacientes. Minha garganta não tá nada legal esses dias aí. 4. Dead or alive. Dead or alive, ele não tem um sentido figurado, tá? É mais o sentido literal mesmo. Morto ou vivo ou morto, como a gente diz no português, né? A gente inverte. Então, used to indicate someone is being sought, quer dizer, está sendo procurado, tá? É o passado do seek, for some kind of punishment or reprimand, and that he or she may be killed in the process of finding, as if this was reasonable punishment. Então, o que está dizendo aqui? É usado para indicar que alguém está sendo procurado por algum tipo de punição ou reprimenda, e que essa pessoa pode ser morta no processo de procura, de busca, como se isso fosse uma punição razoável. Ou seja, essa pessoa está sendo procurada por alguma coisa que ela cometeu, a gente vê muito isso, né, em filmes de bang bang, e que se ela for morta nessa perseguição, não tem problema. Tipo, ela está sendo procurada viva ou morta, tanto faz, não tem problema se ela for morta, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem como nome de um site. Então, the Dead or Alive site allows you to search for celebrities and find out if they are still among the living. Então, o site Dead or Alive permite que você procure por celebridades, né, pessoas famosas, e descubra, um phrasal verb aqui, né, e descubra se elas ainda estão entre os vivos, se elas ainda estão vivas, né. E outro aqui, 40,000 of them are still missing and their families do not know if they are dead or alive. Então, aqui foi retirado de uma notícia, né? 40 mil deles ainda estão desaparecidos e suas famílias não sabem se eles estão mortos ou vivos. Então, continuando aqui. Skin and bones. Esse daqui é o nosso pele e osso, né? Literalmente. Pele e osso. So, very thin, extremely thin. Então, quando a pessoa está extremamente magra, né, esquelética. Your brother is just skin and bones. Has he been sick? Então, seu irmão está pele e osso. Ele está doente. The starving dog was nothing but skin and bones. O cachorro faminto estava nada além de pele e osso. Próximo, então, back and forth. Essa é muito usada. Back and forth é aquele movimento para frente e para trás. Você fica se balançando para frente e para trás. Ou quando você fala de viagens, pode ser ida e volta, tá? Ou se você está fazendo uma gincana, por exemplo, uma atividade que você tem que levar alguma coisa e voltar, correr até um ponto e voltar. Isso é back and forth, tá? Muito usado. Então, moving first in one direction and then in the opposite one. Então, se mover primeiro para uma direção e depois a volta, né? O movimento oposto. Para frente e para trás ou ida e volta, tá? Então, aqui, ó. The lens moves back and forth to adjust focus until the webcam gives you the sharpest image possible. Então, a lente se move para frente e para trás para ajustar o foco até que a câmera, a webcam, né, te dá a imagem mais nítida possível. Nós viajamos back and forth all the time between Canada and England. Nós viajamos, então, ida e volta o tempo todo entre o Canadá e a Inglaterra. Mais uma aqui que eu gosto bastante também.
Vamos lá, aplicativo, vamos colaborar. Step by step, né? Que é passo a passo, etapa por etapa, né? Dealing with one thing and then another thing in a fixed order. Então, você ir aos poucos, passo a passo, etapa por etapa. Don't worry, I'll go through the procedure with you step by step. Não se preocupe, eu vou fazer o procedimento com você passo a passo. Então, quer dizer, de fase a fase, né? She explained to the members of her team, step by step, exactly what she wanted them to do. Ela explicou aos membros do time dela, passo a passo, exatamente o que ela queria que eles fizessem. Então, step by step. Então, aí mais essas idioms para vocês, eu espero que eu tenha ajudado com o vocabulário de vocês, aos pouquinhos, né, a gente vai aumentando aqui o nosso acervo de vídeos, e eu vou deixar todas as informações ali na descrição do vídeo para vocês, das minhas aulas, dos meus cursos, dos preparatórios que eu tenho disponíveis na plataforma da Eduz para venda, e agora, o lançamento que vai ter agora, o último, né, agora, para sair em novembro e dezembro, é o preparatório da Banca Cetred para o concurso de Caucaia, que é dia 28 de janeiro, se eu não me engano. Então, eu ainda não lancei ele, porque eu estou preparando o material, tá? Mas as aulas serão dezembro e janeiro, tá? Eu vou preparar o material em novembro, para a gente fazer aulas ao vivo, pelo Meet do Google, em dezembro e janeiro. Então, quem quiser, entra lá no grupo dos teachers, no WhatsApp, e espera que logo eu vou ter mais informações, ok? So, see you next video. Bye, bye.